coisas que de fato você só adquire viajando. Uma dessas coisas, com certeza, é abrir a sua mente, conhecer o mundo além das perspectivas do seu dia a dia. E neste vídeo eu vou te contar o que ninguém te conta. Quantos custa, então, essas viagens? Quanto custa ir para os lugares famosos do Brasil e do mundo? Esse quadro no meu canal, que é Quantos Custa, já faz muito tempo que eu tenho ele em mente, porque eu já estive em mais de 16 países, então eu quero contar para vocês quanto custa, como foi a experiência, se vale a pena ou não. Por ser um canal de mentalidade, educação financeira e investimento, vai ser focado no custo disso, para você se organizar e viver essas experiências incríveis no Brasil e no mundo. O primeiro vídeo é porque eu voltei ontem de Gramado, né? Um dia anterior que eu estou gravando esse vídeo, fiquei lá 4 dias, é próximo ao local que eu moro, consideravelmente, daí umas 4 horas. Então eu já estive lá mais vezes e posso estar relatando para vocês a minha experiência de quantos custa uma boa viagem para Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Gramado, então, é uma cidade localizada na Serra Gaúcha. Ela foi fundada por imigrantes alemãos e italianos lá no século XIX. Mas, mais consideravelmente, nos últimos 20 anos, ela tem sido considerada a Europa do Brasil. Será mesmo? Eu vou te contar a minha experiência das vezes que eu já fui para lá e dessa mais recente. Quantos custa e como é, se vale ou não a pena. Toda e qualquer viagem que a gente vai fazer, eu acredito que o primeiro ponto sempre vai ser pensar no transporte, né? Eu pude ir de carro, porque dá em torno de 4 horas daqui. Então eu tive um custo, né? Claro, tem a manutenção do carro, ver se tá tudo ok, mas principalmente com a gasolina. Então, como qualquer viagem, a primeira coisa é o transporte. Como você vai se locomover até lá? Fazendo isso já para o primeiro orçamento. Claro, no meu caso, como não é tão longe, né? Ainda assim, a gente gastou em torno de uns 400 a 450 de gasolina. Depois, vocês têm que pensar no quê? Na hospedagem. E assim como o transporte, né? Que para mim é mais próximo, quem vai de avião vai gastar mais, ou quem é mais longe também com certeza vai gastar mais, a hospedagem também pode variar muito. Então eu vou te falando os valores que a gente gastou e depois eu te faço uma soma média. Para fazer o vídeo, eu também pesquisei assim valores médios para não ter base só na minha experiência. É muito interessante, gente, a gente, tipo assim, relatar nossa evolução financeira, como eu uso a planilha SOF, por exemplo, a LDSV, ou, tipo, você sempre escrever a sua vida porque você vai vendo com a linha do tempo a sua evolução. Então, a primeira vez que eu fui para Gramado foi em 2010, faz 15 anos. E aí eu vejo, por exemplo, as minhas condições, o que eu podia viver naquela época, como que eu posso, financeiramente falando, poder viver agora, né, 15 anos depois, aos meus 30 anos. Desta vez, a gente escolheu um hotel muito maravilhoso, que é um resort chamado Buena Vita, tá? Vou deixar aqui pra vocês o nome certinho, vocês podem estar pesquisando lá no Instagram. E eu recomendo 1000%. Foi uma experiência única na minha vida. Apesar de que a gente conseguiu esse resort por um preço muito bom, porque foram 3 diárias, no caso a gente ficou 4 dias, né, de quinta a domingo. Nós pagamos 1.250 um casal, com café da manhã incluso. Só que o que acontece? Não é um valor pra temporada isolado, tipo, ai, foi um achado, assim. Não, depois eu olhei no Booking, tinha também, até mais próximo da data, pelo mesmo valor. Eu acredito que a gente reservou uns 2 meses de antecedência. Inclusive, uma das dicas que eu mais posso, assim, considerar relevante dentro das vezes que eu fui é ir nessa data que a gente foi, que é abril, né? Mês de abril. Por quê? É um mês em que tá friozinho, tipo, tá um clima super agradável, mas não tá nem muito frio e nem calor, que nem combina muito com a cidade. Então, uma das maiores dicas que eu poderia te dar é essa, de um mês de baixa temporada, porque você pode ir num hotel muito bom sem pagar um preço tão alto. Mas também, eu já estive, né, foi a primeira vez que eu fui nesse resort, eu já estive em hotéis muito mais baratos, e que também foram consideravelmente bons. Então é só uma questão de pesquisar, você não necessariamente precisa já ir a primeira vez num resort, né? Às vezes você vai aproveitar igualmente indo em um hotel que vai te trazer uma experiência um pouco mais simples, mas está tudo bem. Né? Eu vou te relatar essa vez que eu fiz uma viagem, digamos que mais premium, a primeira vez que eu fiz uma viagem assim um pouco mais com tudo de conforto, mas a gente já fez viagens muito mais em conta também do que essa. Então, fazendo a pesquisa pra gente gravar esse vídeo, eu percebi que vai ter hotel de R$200 a diária até R$900 a diária. Mas, de fato, eu te recomendo muito, se você for em baixa temporada, ir no Buena Vita, que é o maior hotel de Gramado, né, um resort, e eu, assim, recomendo 1000%. Academia, o restaurante deles, tá, que é o Dom Milo. Mesmo que você não se hospede, tá, no
Buena Vita, eu recomendo muito que você vá jantar no Dom Milo, que é um restaurante impecável. A gente simplesmente amou a experiência, o custo-benefício é ok, em torno de uns R$ 200, uma refeição para o casal, né? Você vai estar gastando aí R$ 100 por pessoa, considerando o prato que você escolher e também a bebida. Eu peguei um macarrão e o meu noivo pegou um estrogonofe. Então eu acredito que seja o preço. Não é uma refeição barata, né? Tá longe de ser barato, mas também para a experiência em que o restaurante te proporciona, eu acredito que está muito válido o valor. Então, considerando, né, o transporte, considerando a sua hospedagem, a terceira coisa principal vai ser os pontos turísticos que você vai ir, né, os lugares, as atrações. Tem muita coisa em Gramado, muita coisa. Desta vez, a gente até teve um brinde, a gente ganhou para ir na Snowland, que é lá onde tem neve, e também no Parque Aquático de Gramado. Mas a gente acabou não indo, porque nós já tínhamos ido outra vez, nós queríamos aproveitar outras coisas. Desta vez, então, o que a gente foi e que a gente recomenda? Sobre, inclusive, os lugares que nós não fomos essa vez, também é muito legal, tipo parque de neve, parque aquático, tem muita coisa boa, não teve nada que a gente não foi até hoje, né, que a gente foi, quer dizer, e que a gente não gostou. Mas dessa vez a gente foi no Spice Adventure, né, que é uma experiência do espaço, tem várias coisas lá da NASA, pra você ver, um museu de visitação, umas experiências. Depois no final a gente pagou pra ir mais uma experiência de 9D, que foi muito legal. Quem gosta de coisas do espaço, da NASA, vai amar, tá? Então, é um passeio que eu acredito que vai gastar em torno de R$ 300. Por quê? O ingresso eu acredito que vai ser quase R$ 200. Isso sem contar se você quiser alimentação ou algo. E depois a gente viveu essa experiência a mais, que foi mais uns R$ 50 por pessoa. Aí fica o seu critério. Claro, gente, toda atração que você vai fazer, você tem que considerar o preço já antes, para você não passar perrengue lá na hora. Muita gente fala, ai, não é tanto assim para viajar. Mas você tem que saber qual estilo de viagem que você vai fazer. Eu já fiz muitas viagens mais baratas. Hoje que eu já tenho condições melhores, eu já não quero mais coisas que correria, hostel, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, já fui inúmeras vezes, mas a gente vai ficando mais velha, vai ficando mais chata. E aí também conforme as condições financeiras, a gente só não deve deixar de viver experiências. Acredito muito, sempre vou bater na tecla de que você deve viver mais experiência do que comprar coisas. Porque eu sempre faço essa seguinte pergunta: será que daqui 10 anos eu vou me esquecer dessa viagem? Provavelmente não, tem foto, tem recordação. Agora as roupas, as coisas da moda dessa época, essas coisas, isso não tem tanta importância com o passar dos anos, mas as experiências vão ficar para toda a sua vida. Ao relatar as minhas experiências, para dizer mais o custo-benefício, se vale a pena ou não, né? O Otávio, que é meu noivo, gosta muito dessa parte de NASA, de espaço, então pra gente foi muito legal. Quem não gosta, com certeza não compensa, mas pra quem gosta, compensa muito. Então, eu vou falar de Gramado, mas você deveria fazer isso para todas as viagens. Antes de ir, vai no Google, pesquisa todos os lugares mais famosos que tem naquela cidade, naquela região. E aí você vai ver o preço já aparece ali, já tem site, já dá para reservar antes, tudo. Hoje em dia tem muito fácil acesso à informação. Então, sempre se organize antes. Inclusive, sempre que a gente vai viajar, eu gosto já de ver vídeo antes no YouTube. Às vezes a gente senta aqui no sofá e vê. Já é parte da viagem. Você já começa a viver aquela experiência ali. É muito bom também esse planejamento. Outro lugar que a gente foi desta vez foi nas Olivas de Gramado. Tá longe também de ser um destino muito em conta, né? Ou em conta, é um destino caro, sim, é um pouco afastado do centro de Gramado. A gente estava de carro, então foi bem tranquilo. Mas também não tem um custo baixo, é em torno aí de uns R$ 200 por pessoa, que vai ser cento e poucos mais ou menos, ou R$ 100 para entrar. Mas lá você vai consumir alguma coisa e o consumo lá é bem caro. Nós tomamos uma garrafa de vinho e foi R$ 200. Tá, então mais 200 das entradas. Foi um passeio de R$ 400. Mas a gente foi no final de tarde, é muito lindo. Considero te sugerir de ir mais cedo para aproveitar todo o parque, as visitações que tem. Tem toda uma história, você pode estar olhando, né, detalhes antes de ir, como eu disse anteriormente. Diferente ao custo-benefício, se você tá com um orçamento um pouco maior, e também tem, assim, tirar pelo menos ali depois do meio-dia para ir, vale muito a pena, ao meu ver. Se você tá com um orçamento mais apertado, já procure lugares que não cobram. Tem museu, tem a Rua Coberta, tem o Lago Negro, que são lugares que você não vai pagar nada para ir. Fazer uma caminhada no Lago Negro, visitar o que tem ali em redor, é lindo, vale muito a pena e você não vai ter que pagar para entrar. Sobre a alimentação.
Existem vários restaurantes que vão estar cobrando mais em conta, principalmente o almoço. A gente via vários lugares R$29,90, R$35 para você almoçar um almoço mais simples. A gente foi dois almoços em lugares assim mais simples e foi muito ok. Já para jantar, a gente escolheu lugares mais indicados. Por exemplo, um bom fondue, como a gente já foi em vários, a gente tentou experimentar um fondue melhor e realmente eu vou recomendar para vocês, vou deixar o nome aqui, porque a gente achou muito bom. E também uma pizzaria que tem nota 5 no TripAdvisor. A gente foi e também recomendo muito. E no fondue nós gastamos em torno de 260 o casal. E na pizza foi 200 e alguma coisa também, né? Pedindo 2 pizzas. Então, foi experiências, assim, mais caras, mas que também valeu muito a pena, porque a comida era maravilhosa. E assim, gente, a parte da alimentação dá para você economizar muito. Eu já economizei muito em viagens, tipo ir no mercado, se não tá o café da manhã incluso, compre a coisa para fazer no seu quarto, ou pega um Airbnb que você consegue fazer alguma refeição dentro do Airbnb, ali no hotel, sem precisar estar toda a vida alimentando fora, porque quando a gente vai viajar, é claro que sempre a alimentação costuma ser uma das partes mais caras. Inclusive, gente, lá o chocolate, que é muito famoso, é super caro, é um dos lugares mais caros que você vai ver, é lá o chocolate. Então, assim, ó, se você tem um monte de gente para levar a lembrancinha, isso vai te custar muito, e isso pode te gerar até um estresse. Então, uma recomendação também é que tem na ida ou próximo, não tão ali no centro, tem umas lojinhas menores, umas tendas em que você pode levar, às vezes, um doce de leite mais em conta, algum doce, alguma coisa assim, porque o chocolate, de fato, das marcas mais famosas são bem caros. O meu intuito, ao viver essas experiências, é que eu não gaste nem R$1 do meu próprio bolso. Como assim, Julie? Conta isso pra nós. Então, este é um canal de finanças, de investimento. Então, é isso que eu quero incentivar de todo o meu coração, que vocês façam. Quando eu faço uma viagem assim, ou qualquer viagem, que no próximo mês vai ter várias viagens que eu vou postar para vocês, o meu intuito é que seja totalmente paga pelo dividendo, pelos meus dividendos. Se você não sabe o que é dividendo, é o rendimento dos meus investimentos. Então, eu vou botar um print aqui para vocês deste mês de abril, que já pagou a minha viagem. Mas, eu não considero o dividendo desse mês. Claro, eu considero o dividendo do mês passado para pagar o deste mês. Então, deu bem mais, né? E eu tenho uma conta separada, que é na Nubank, que ali todos os meus investimentos, né, que são principalmente ações, fundos imobiliários focados em dividendos, é para mim utilizar esse dinheiro, né, viver daquele dinheiro ali, principalmente esse tipo de experiência. Claro, eu também tenho outras contas, principalmente a da XP, que é focada totalmente a longo prazo, que é o ideal, né, a gente sempre focar ao longo prazo, principalmente quando a gente é jovem. Então, neste caso, o meu objetivo foi pagar essa viagem totalmente com dividendos e foi totalmente possível. O valor total da nossa viagem foi em torno de R$4.200 para nós dois, vivendo, né, como eu disse para vocês, experiências mais caras, hotel mais caro, alimentação mais cara, mas é possível fazer por menos. Porém, eu fiz uma pesquisa relatando, né, ali como era 4 dias, tal, eu vi que é uma média bem considerável. Então, ao fazer também a pesquisa, eu percebi que uma viagem para Gramado, a média, não só da minha viagem, mas do geral, na pesquisa relatou R$2.000 por pessoa, o que foi totalmente condizente com a nossa viagem. Como eu disse para vocês, eu já viajei por muito menos, então eu acredito que você consiga diminuir esse orçamento com bastante planejamento. Também não recomendo que você tenha só os 2.000 e vá viajar, né? Tudo a gente precisa de uma reserva, pode acontecer alguma coisa, então sempre tenha um dinheiro a mais, né? Eu estabeleço limites para que também seja tirado ali do meu dividendo. E eu recomendo muito que você faça isso. Comece a investir, tem vários vídeos aqui, né, relatando. Tem inclusive o meu primeiro vídeo do canal que eu gravei alguns anos atrás, falando sobre a minha experiência com guardar pouco dinheiro, né, que muita gente fala, ai, não adianta guardar só um pouquinho de dinheiro, e realizando um dos maiores sonhos da minha vida, que era ir para Londres e andar na London Eye. Então, eu tava mais novinha, era o meu primeiro vídeo, é bem interessante você assistir para se inspirar na minha história de guardar pouco dinheiro. E também, eu considero que você sempre se organize
a ter esse investimento, a investir independente da quantidade que você tem disponível hoje, para que você tenha liberdade. A liberdade de escolha, de parar para ver qual é o seu dom, qual é o caminho que você quer seguir, porque tem fases na vida, a gente quer trabalhar e trabalhar. Não importa muito se a gente está amando ou não, a gente tem que fazer aquilo ali por obrigação. Depois, quando você já tem um dividendo rendendo, você já tem umas finanças organizadas, uma boa reserva, tudo organizado, a vida começa a ser outra, tudo começa a ser melhor. Então, isso eu desejo para você. Finalizo te falando que realmente, ao meu ver, Gramado vale muito a pena, é super seguro, é lindo demais, é realmente uma Europa que já tive algumas vezes na Europa e posso dizer que realmente é uma Europa aqui no sul do Brasil. Então, vale muito a pena. Mas me conte você acha que vale a pena? Você acha que foi caro essa viagem, que foi barato? Qual a sua opinião? Não deixe de se inscrever no canal, comentar a sua opinião, deixar o like e se inscrever, deixar ali a notificação ativada, porque vai ter muitos vídeos para você. Beijos e até a próxima!